Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos de volta com mais Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 10 de julho de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante, de Brasília, e Rogério Schmidt, de São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rogério. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, mais uma semana calminha, digamos assim, né? Tivemos mais uma semana sem ministro da Educação. Tivemos um ataque do Facebook ao gabinete do ódio, mas não teve nada muito além disso, né? E um presidente com Covid e com uma postura um pouco diferente, né, Vera? Pois é, chama atenção que toda vez que acontece alguma coisa, todo mundo fala, agora chegou no Bolsonaro. Por exemplo, quando foi preso o Queiroz. Agora chegou no entorno do presidente. Não chegou no entorno do presidente. Continuou business as usual, tudo continuou como estava. Agora, com essa aproximação do gabinete do ódio, quer dizer, como foi nominado, mas a assessoria especial de comunicação do presidente, agora talvez chegue no presidente, mas também não aposto. Eu acho que ele está numa situação vamos dizer, de calma agora, por causa dos filhos que podem ser implicados ou não, Flávio, em algum processo, Flávio finalmente depois, Carlos Bolsonaro ameaça não concorrer à reeleição para vereador e mudar para o Texas ou para o Brasília. Eu não sei qual é a lógica de um ou de outro, mas enfim. Então, assim, tem movimentação em torno dele dos filhos. Então, isso talvez provoque uma retração do presidente. Outra coisa é que ele está com Covid, está em casa, isolado. Ontem ele fez a live dele sozinho, se não me engano, a segunda vez, com uma caixa de cloroquina na mesa. Ele continua garoto propaganda da cloroquina e toma. E 2 eletrocardiogramas, ou exames de coração por dia, quer dizer, por dia. Assim é fácil. E agora, ele está quieto, mas ontem ele reclamou que o fechamento das contas no Facebook foi só de simpatizantes à pessoa dele. Não ideias, nada disso, mas assim, simpatizantes da minha pessoa. Então, vamos ver quanto tempo vai durar essa retração. Eu queria acrescentar aqui duas coisinhas. A primeira é que ontem, também na quinta-feira, o STJ autorizou que o Fabrício Queiroz cumpra prisão domiciliar. Né? Com a esposa. Exatamente. Acho que ele ainda não foi para casa, mas isso está sendo visto aí no meio político também como uma maneira do judiciário, né, colocar um pouco diminuir um pouco a temperatura, né, também nesse conflito aí entre os poderes, né, executivo e judiciário. Né? A outra coisa é que agora, nas últimas semanas, a gente sempre tem comentado a entrada do novo ministro da Educação, né? E nunca se confirma. Então, eu me recuso agora terminantemente, enquanto não sair a nomeação no Diário Oficial e a posse, né, do ministro, acho melhor a gente não falar desse assunto, né? Eu acho que a gente espera uma semana no cargo para a gente falar. Talvez até acabe acontecendo no MEC o que acontece na saúde. Né? A saúde está, acho que há quase 2 meses já com o ministro interino. Né? Sim. E talvez o MEC acabe ficando nessa situação também. São 2 pastas aí que podem ser usadas lá na frente pelo governo numa eventual negociação política, né? Se a pressão sobre a família Bolsonaro se agravar. Né? Então, nesse momento, me parece que ninguém também... Imagina quem vai querer entrar no MEC numa situação conflagrada como essa. Né? E acaba sobrando, né, Rogério, como você mesmo colocou, como uma moeda de troca para o futuro, e em especial quando a gente tem outros 2 ministros que já começam a entrar na corda bamba, que é no meio ambiente e no Ministério das Relações Exteriores. Então, esse jogo e esse ministério, o MEC pode acabar sobrando aí para
um segundo fim de segundo semestre ou quem sabe até para 2021 também. 2021 que você colocou num artigo, hein, Rogério, essa semana bem interessante sobre as reformas, né, que acabarão ficando para lá. Pois é, então, agora que as coisas estão voltando a uma certa normalidade, né, o Congresso já está falando até de retomar aí as sessões presenciais. Naturalmente, a pergunta que todo mundo quer saber, e aí, vai ter reforma administrativa, vai ter reforma tributária no segundo semestre, né? O próprio ministro Paulo Guedes, né, está prometendo aí encaminhar nas próximas, às vezes ele fala nos próximos dias, às vezes nas próximas semanas, né, os projetos do governo para essas duas áreas, né? Mas, por enquanto, não tem nada. Assim, a reforma tributária tem uma comissão mista criada no início do ano no Congresso, mas que não está trabalhando nesse período aí de pandemia. E a reforma administrativa, a reforma do Estado, nem isso, né? Então, eu pessoalmente sou bastante cético, né, e sobre isso que eu escrevi, com a possibilidade de você ter nesse segundo semestre a aprovação, né? Pode ser até que avance a tramitação, né? Especialmente da reforma tributária, mas eu acho muito difícil que seja promulgada nesse ano ainda, né? Mudança seja na parte da tributária como da administrativa, né? Além de tudo, a gente sabe que a pauta desse segundo semestre do Congresso vai ficar toda entupida por medidas provisórias, né? São quase 70 medidas provisórias aí que vão trancar a pauta do Congresso ao longo do segundo semestre. E o fato da eleição municipal ter sido adiada para novembro, né, eu acho que também vai prolongar esse efeito aí campanha, né? Vamos ter provavelmente talvez uma centena de parlamentares candidatos a prefeito, né? E a gente sabe que época de diminui, né, a produtividade do Congresso, o número de votações. Então, eu deixaria para 2021 aí num cenário mais otimista, né, a aprovação de qualquer reforma nessas duas áreas. Especialmente no momento em que a gente está trabalhando remotamente e o Congresso não é diferente, né? Exato, Então, eu não sou tão otimista. O Paulo Guedes vai continuar dando declarações otimistas, né? Às vezes o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, a mesma coisa, mas acho que, não, objetivamente falando, não tem muito espaço para avanços significativos nessas áreas, né? Então, acho que o mercado aí pode dar também uma acalmada, né? Não ter expectativas muito elevadas. Vou pegar esse teu gancho, Rogério, para falar um pouquinho da questão também do meio ambiente, que teve uma reunião relevante essa semana entre o vice-presidente Mourão e alguns investidores internacionais. As notícias ao longo da semana acabaram sendo bastante também em relação à questão ambiental, aumento do desmatamento na Amazônia e tudo mais. Aproveitar também, tem um artigo que nós publicamos no blog da Empower que fala detalhadamente sobre isso. As notícias todas, nos últimos dias, em todos os jornais, tem sobre isso. Mas eu pensei em fazer uma análise um pouquinho mais focada do aspecto da segurança internacional, que é a minha praia. Que essa parte, e isso para explicar o porquê que isso tomou as manchetes nos últimos dias e por que tem tanta gente questionando, cara, mas o que é a União Europeia, o que esses países estão querendo meter o bedelho na Amazônia? E aí a gente tem que voltar um pouquinho lá para trás e a gente vive num mundo globalizado, cadeias produtivas globais. E se pega na teoria das relações internacionais, que Keohane e Nai já falavam anos atrás a questão da interdependência. Então, essa questão ambiental, ela se torna parte das políticas globais. Você precisa pensar o que acontece no Brasil, o que acontece na China, e a gente pega agora o exemplo da pandemia. Começou na China, atingiu o mundo inteiro. Não é só porque a Amazônia está em território brasileiro que ela não deve ser preocupação global. E aí, a partir do momento que você tem investidores retirando dinheiro para ações de prevenção ao desmatamento, a queimadas, isso merece uma atenção especial e aí entra em xeque a posição do ministro
Ricardo Salles. Que parece que tem até um movimento aí, um abaixo-assinado, não é, Luiz? Você deve estar acompanhando isso, pessoas pedindo a exoneração, né, o impeachment, o afastamento do ministro do Meio Ambiente. O Ministério Público Federal do Distrito Federal, inclusive, entrou com esse pedido de afastamento dele por improbidade administrativa, por diversas questões contrárias ao interesse do país. E coloca em xeque exatamente pela falta de ação do governo e do Ministério do Meio Ambiente para resolver questões que estão acontecendo agora, né? O desmatamento tem aumentado. E aí, nesse ponto, Vera, queria já jogar a bola para ti, né? A gente tem um alinhamento nessa questão ambiental hoje com o governo dos Estados Unidos, que pensa de forma muito similar ao governo Bolsonaro, mas a gente tem eleições chegando no horizonte americano. E isso pode trazer impactos para o Brasil. O interessante é que a gente fala muito da política doméstica, daí que você acaba de trazer um componente internacional importante que afeta a política doméstica, né? Assim, a pressão internacional, a preservação da Amazônia, o desmatamento, tudo isso vira parte da política doméstica. Nós estamos vendo agora chegar eleições municipais no Brasil, daqui a pouco, né, em novembro, e eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro. E isso pode afetar, e já está afetando um pouco a política doméstica brasileira. Como Biden tem crescido nas pesquisas, ainda não é certo se ele vai ser eleito ou não. Trump tem chances, tem muitas chances de ser reeleito, mas o Brasil precisa se preparar para a possibilidade de não ser Trump. E aí, como vai fazer? Como é que vai ser o day after, né? Como é que vai se relacionar com Biden? Então, Ernesto Araújo está acuado, porque foi alinhado totalmente. O entorno do presidente está alinhado com Trump, não com os Estados Unidos. Fulanizou-se a relação, isso aí é complicado. Não é mais uma relação de Estado. Quando o normal seria uma relação de Estado, porque daí não sofre nada. O próximo é eleito, tudo bem, a gente realinha e vamos para frente. Agora não, determina uma porção de coisas. E a perspectiva de um diplomata, ou democrata, desculpa, ser vitorioso nos Estados Unidos, aumenta a pressão na parte ambiental também. Porque eles são muito mais... eles têm um viés muito mais social do que os republicanos. O meu republicano é comércio. Então, vai pressionar o Brasil. Aliás, então, Vera, desculpa te interromper, essa semana um grande jornal brasileiro, acho que foi a Folha de São Paulo, deu destaque até para um relatório produzido aí. Eles falam que é o Congresso americano, mas na verdade é um consultor legislativo, né? Escreveu um relatório também para posicionar os parlamentares americanos e, entre outras coisas, faz várias críticas à política ambiental brasileira, né? Sim, isso aí é o Congressional Research Service. É como se fosse a consultoria legislativa aqui do Congresso, só que ele é bicameral, ele não é só de uma casa ou de outra, ao contrário da nossa. E eles produzem relatórios frequentemente sobre diferentes países. Então, tem um time lá que trabalha com o Brasil. E eles municiam os parlamentares com informações, não necessariamente sendo provocados, como são os nossos consultores legislativos aqui. Então, eles fazem periodicamente análise política ou da conjuntura, vamos dizer, dos países. E agora, em julho, soltaram uma análise sobre o Brasil, quer dizer, eles atualizaram a análise do Brasil, porque a deles vem de muito tempo, então eles vão atualizando. E realmente é negativa para o meio ambiente, para a qualidade da democracia, apesar da manchete falar que a democracia está
ameaçada. Na verdade, eu dei uma passada de olhos, não li com muita atenção, mas ele fala da qualidade da democracia do Brasil, que tem piorado, que é diferente da democracia estar sob ameaça. Então, fala de uma porção de coisas. Se fala, inclusive, da relação entre Brasil e Estados Unidos, como foi alinhada, inclusive, com a relação à China e tudo mais, e como que pode ser que tenha que sofrer um realinhamento. É muito interessante esse relatório, eu aconselho todo mundo a ler. Só para pegar um pontinho final na questão do meio ambiente, porque tem muito a ver também com o comércio, né? A partir do momento que alguns países começam a boicotar produtos brasileiros porque o Brasil não está agindo em relação à proteção do meio ambiente, isso afeta também as relações comerciais e isso é parte desse mundo interconectado. A maior defensora do meio ambiente brasileira é a ministra da Agricultura. Da Agricultura, é verdade, é verdade. Bom, mas nós temos também boas notícias na Bolsa, Rogério? Pois é, a gente podia falar assim, enquanto isso, no mundo real, né? na política, a gente só está falando de crise, de confusão, polêmica, mas aparentemente o mercado financeiro não está dando muita bola para isso tudo que está acontecendo, não, né? Acho que eles já perceberam que não estamos diante de uma paralisia institucional, não estamos diante de uma ameaça de ruptura da democracia. Então, essa semana, só para registrar, né, a Bolsa, o Bovespa, voltou a ultrapassar aí ontem, né, na quinta-feira, os 100 mil pontos, né, depois acabou fechando um pouco abaixo. Isso não acontecia desde o comecinho de março, antes da OMS declarar a pandemia mundial, né? O dólar, esse ainda não voltou ao patamar que estava antes do coronavírus, né? Mas quando isso acontecer, ou se isso acontecer, para mim será um sinal claro, né? Bolsa em alta e dólar em queda, né? É um sinal claro de que a economia real já se descolou da crise política, né? Então, e com as redes varejistas subindo bastante, né? É verdade, vários indicadores econômicos aí estão começando a dar sinais de melhora, né? Então, enquanto isso, por isso que eu brinquei, é o mundo real, né? A política, às vezes, que parece ter muita importância, né? Para nós, por exemplo, não tem muita consequência prática, pelo menos na atividade econômica, né? Então, ou as consequências até são contrárias ao que a gente imaginaria, né? Então, de vez em quando, é bom ter um pé no chão, assim, para não levar, não exagerar, digamos assim, o impacto de alguns tópicos que estão sempre nas manchetes do noticiário político, né? Exatamente. E para a semana que vem, o que será que a gente pode esperar? Mais calmaria? Sucesso da cloroquina? Sucesso da cloroquina. Melhor, o presidente ontem na live dele já disse que muito possivelmente a live dele semana que vem vai ser sozinho, muito curtinha também, porque ele não deve estar bom ainda. Quer dizer, ele vai continuar trabalhando de casa. Vamos ver. Eu acho que eu não tenho grandes perspectivas para semana que vem, não. Eu acho que a gente só tem que ver o que o Carlos vai resolver. Se ele vai mudar para Brasília e continuar com a rede social do pai, aí sim, com vontade de dominar tudo mesmo, dominando. Vamos ver. O Congresso analisando a questão também das fake news, acho que é algo que pode ter algum impacto. Acho que a fake news é muito importante. Está o Congresso e o Supremo. Isso. Ocupados de fake news. E o Planalto se defendendo. Eu acho que tende a ser muito importante no médio prazo, porque essas eleições municipais de 2020, basicamente, a gente vai ter campanhas eleitorais feitas integralmente, ou quase que integralmente, pelas redes sociais, pelo mundo online. Não vai ter mais aquela visita de porta a porta, que é tão característica das eleições municipais, né? Principalmente para vereadores.
onde você não precisa de um grande número de votos em muitos dos municípios e você acaba indo de porta em porta, aqui no Sul, tomando um chimarrão com todo mundo. Isso acabou. Hoje, suas campanhas eleitorais agora elas acabam sendo todas migradas para o mundo digital, onde precisa de ter alguma regulamentação para poder evitar fake news sendo disseminadas adoidado. Eu acho até que à medida que o noticiário político fosse caminhando do quadro nacional para o quadro das eleições municipais, né, isso até também, num certo sentido, é até uma garantia de uma certa continuidade, de uma certa estabilidade, melhor dizendo, para o governo, né, porque vai sair um pouco do foco, né, das atenções. Então, a gestão de crise aí vai precisar ser muito bem administrada, né? E o Bolsonaro continua quieto, ele não está mais falando não é brigando lá com os outros poderes, pelo menos não publicamente, né? Então, eu não esperaria assim grandes agitações no noticiário na semana que vem. E normalidade é bom, né? É ótimo. Boa notícia. Exatamente. Gostaríamos de falar cada vez mais em índices positivos como o da Bovespa em todas as áreas, né? E acho que essa normalidade acaba trazendo para o mundo real, como colocou o Rogério, essa possibilidade também para extrapolarmos para além da Bolsa de Valores. Legal. Bom, Vera, Rogério, acho que era isso. Mais algum comentário? Não, eu acho que vamos partir para desejar um bom final de semana a todos e falar para se inscreverem no nosso canal, curtirem lá, porque nós gostamos de feedback de vocês. Divulguem para os seus amigos, colegas. Estamos precisando de mais interação nas nossas redes. Exatamente. Perfeito. E encaminhamos para um final de semana gelado e chuvoso aqui no Sul. Jesus. Vamos que vamos. Muito, muito quentão. Vera, Rogério, bom final de semana. Um abraço. Abraço, pessoal. Bom final de semana.